Não, cara, olha só, eles compraram, mas não botaram nenhum dinheiro ainda. O que tem lá Sim. foi 70 milhões de reais a título de empréstimo. E, na verdade, cara, com todo respeito à 77, fui super a favor. Hoje até o Jornal O Dia disse que eu critiquei a 777 para criar aquela manchete que chama atenção. Mas, na verdade, eles estão mais perto de vender o Andrei do que de contratar alguém. Isso é uma das Entendeu? informações. Oi? Isso é uma das informações que eu tenho. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar tocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E quero trazer aqui mais uma vez, sempre trago aqui, né, a palavra do ídolo Edmundo aí, falando sobre essa questão aí da 777, sem treinador, sem reforços. Ainda tem essa possibilidade aí, família vascaína, do Vasco vender o seu melhor jogador e ainda não ter anunciado nem treinador e nem jogador. Quero trazer aqui a revolta do Edmundo, porque é a revolta aí de vários torcedores do Vasco. Família vascaína realmente é um planejamento que parece não mudou nada da gestão de merda aí, da gestão salgada. A gente torce para que dê certo, mas eu tenho que discordar de muitos torcedores do Vasco que vêm aqui comentar, eu peço a participação e, claro, respeito a opinião de todos e falar que é isso, esse processo está correto, agora é dessa maneira, eles estão analisando, estão fazendo tudo ali na boca miúda, daqui a pouco vai aparecer os reforços. Não, eles estão esquecendo aí da paixão do torcedor. E para falar isso, família vascaína, quero trazer aqui a opinião do jornalista Gilmar Ferreira, que agora há pouco ele fez uma postagem no Instagram dele falando sobre essa questão aí do Andrei Santos, né, repercutindo aí algumas notícias da imprensa aí na Europa, falando que o PSG estaria disposto a pagar a multa, que o Newcastle também seria um time, e agora apareceu o Chelsea. E no final de tudo, o torcedor do Vasco não sabe de nada, porque a empresa mesmo, né, a 777, que tem aqui dois responsáveis, né, que é o CEO Luiz Melo e o Paulo Brax, eles não se comunicam com você, eles não se comunicam comigo, com os torcedores do Vasco, e isso é um ponto muito importante, família vascaína. Eu vou ler aqui um trecho pequeno dessa postagem, se liga só. Luiz Melo, o CEO do novo projeto, e Paulo Brax, o gestor da célula mais importante do negócio, saíram de cena e deixaram os torcedores sem informações robustas. E não vale pôr a culpa no modelo. John Textor, sócio majoritário da SAF Botafogo, apesar da ida frenética ao mercado, manteve o canal direto com os torcedores. Certo ou errado, esteve sempre conectado aos anseios dos clientes, os torcedores. É isso, família vascaína. Só o tempo dirá qual é a melhor SAF do futebol brasileiro, quem vai conquistar mais, mas você vê um tratamento totalmente diferente no início, né, do Ronaldo no Cruzeiro, por exemplo, que foi um jogo ali muito aberto, né, falando que ele teria que reduzir as dívidas, que não daria para fazer um time competitivo. Agora mesmo o Cruzeiro tá aí fazendo tudo, mas se comunica com o torcedor, o próprio John Textor, como o Gilmar Ferreira, e você vê realmente um silêncio tremendo desses profissionais da 777 em relação ao torcedor do Vasco. E claro, gente, não tô aqui falando de você falar, ó, estamos negociando com tal patrocínio tal, com jogador tal, não é isso. Mas informações como foi dita aí pela jornalista do Globo Esporte, por exemplo, que disse aí que o Vasco vai ter 190 milhões em contratações nesse ano. Porra, isso não é uma informação que poderia ser passada aí pelo Paulo Brax, ali pela Vasco TV, para realmente o torcedor ficar ciente, mas eles não falam porra nenhuma, e isso incomoda demais. E aí, cara, ele pode fazer agora uma coletiva, se eu não me engano, no dia 5 de dezembro, e vai dar um mês que o Vasco conquistou o seu acesso e não tem uma comunicação aí com o seu torcedor, porque o CEO Luiz Melo foi aí na Vasco, devia falar um montão de merda, falar nada, fazer realmente nada que acrescentasse alguma coisa em relação ao projeto. Então, família vascaína, realmente, o torcedor do Vasco está sendo tratado aí como nada, pelo menos essa é a minha opinião e eu concordo aqui com a opinião do Gilmar Ferreira, família vascaína. Em relação a essa questão aí, que interessa demais ao torcedor do Vasco, é o time que a gente vai ter em 2023, eu quero trazer aqui a opinião do Edmundo, que vai muito de encontro no que eu falei ontem, né? Que é essa questão aí de muita gente falar assim, poxa, o Corinthians não contratou, o Palmeiras também não, o Flamengo também não, o Fortaleza também não contratou ninguém.
Mas a gente não pode se comparar com esses times que disputaram a elite do futebol brasileiro, que conquistaram resultados, porque nesse momento, cara, o que a gente traz da Série B é nada praticamente. Então o Vasco nenhum time tem e ainda pode se desfazer do seu melhor jogador. Vamos ver aqui o Edmundo, quero ver se você concorda. Se liga só. Gui, assim, pelo que a gente viu, principalmente na reta final da Série B, faltam bastantes contratações. Embora alguns atletas, como Andrei, Marlon, Figueiredo, Peck, Ignaldo, o pessoal ali do meio para frente, foram eles que se destacaram, foram eles que conseguiram o acesso do Clube de Regatas Vasco da Gama. O setor defensivo é o que mais preocupa. Mas o problema é que hoje é dia 29, são 23 dias já do retorno do Vasco à Série A, e nada, né? Tá todo mundo aqui chamando o Paulo Bax de Paulo Tartaruga, e porque ele tá Seven virou 171, eles falaram. Talvez ele não tenha a autonomia para concretizar algumas contratações, e acho que não tem, né? E talvez isso nem seja culpa dele. Mas, cara, na boa, o Flamengo pode não contratar ninguém, querer baixar o preço do Gerson, né? Olhar a possibilidade do mercado para ver se pode trazer o Cristiano Ronaldo, pode, porque o time está pronto. E o time já está mais do que provado. Se pegar um treinador que não inventa, que faz o feijão com arroz, o time vai, briga por todas as competições que ele entrar. E foi assim, mesmo perdendo o Carioca, mesmo perdendo o Campeonato Brasileiro, em algum momento disputou, né? Não correu risco nenhum, em momento algum. Então, na boa, o Vasco precisa sim se manifestar, entrar no mercado, brigar por boas contratações. E olha que, pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas não estão nem sendo exigentes a ponto de você trazer Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e companhia, não. Se contenta com Pedro Raul, com o goleiro Rossi, que são ótimos jogadores, mas tem que chegar ao Vasco e ainda performar. Provar, né? Provar, não são aqueles jogadores que vão chegar ali, vestir a camisa, chamar a responsabilidade, sabe? Tipo o Cano que vai fazer 30 e poucos gols na temporada, não, cara. Entende o meu ponto de vista? São ainda... Por quê? Porque como é uma investidora, ela precisa contratar alguém que ali no futuro próximo ela possa recuperar, né? Então você precisa contratar jogadores mais jovens para você tentar ter esse retorno no futuro. Seja técnico ou financeiro. Mas, cara, até agora, o único jogador que eles anunciaram já tem uma idade, joga na mesma posição do Andrei e está muito longe de ser o que o torcedor esperava. Nem esse foi anunciado, hein? Eu ainda não estou bravo com a 777, não, porque eles ainda estão no prazo. Né? Eles ainda estão no prazo. Porque, na verdade, o Vasco vai se apresentar agora, no início de dezembro, e só joga dia 14 de janeiro contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Vai fazer um amistoso ou outro de pré-temporada, não sabe ainda se vai com o time titular ou com... Então, ainda tem tempo. Mas esse tempo está se esgotando. E a gente está falando que esse tempo está se esgotando desde o dia 6, quando o Vasco concretizou seu retorno à primeira divisão. É isso, família vascaína, eu concordo plenamente aí com o Edmundo e como ele falou aí dos nomes, né, que ainda vão ter que chegar no Vasco e se provarem realmente, eu concordo, cara, os nomes cogitados também, família vascaína, eu sei que vocês não gostam, a galera, uma grande parte não gosta, mas surgiu aí mais alguns nomes cogitados no Vasco. Vamos esperar, né, dentro dessa informação aí que foi dita por uma jornalista do GE, que o Vasco teria aí 190 milhões em contratações em 2023, mas todas as contratações, as transações seriam, né, validadas aí pela 777, ela quer estar a par de toda essa situação. Parece aí que o Paulo Brax não vai ter autonomia total em relação a essas contratações, família vascaína. E aí mais nomes surgiram e, cara, que não agrada, cara. Sinceramente, estou muito preocupado, cara. Um nome que surgiu aí é do Caetano, zagueiro que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Não sei se vocês se recordam, mas o Vasco já tentou a contratação desse jogador na Série B de 2021. O Vasco tentou o Caetano, mas ele acabou acertando com o CRB. É isso mesmo, não veio pro Vasco naquela ocasião. É um zagueiro que eu não conheço, cara. Sinceramente, não vim jogar. Aí sei que ele é da base do Corinthians. Vocês podem me ajudar aí se acham que o Caetano seria um bom reforço. Jogador jovem, 23 anos. Outro nome que surgiu, o Digão. O Digão a gente já conhece bem aqui do futebol brasileiro, né? Fluminense, Cruzeiro. Cara, pô, tá de sacanagem, né, meu irmão? Puta que pariu.
Pô, eu espero que isso aqui seja uma jogada de empresário, velho. Não é possível que o Vasco tá analisando aí o nome do Digão, cara. Eu não vejo o Digão aí, sinceramente, apesar de ter passado em mais time grande, eu achei pouca coisa melhor que o Anderson Conceição. Porra, aí não dá, cara. A gente pegar aí as últimas participações do Vasco na elite do futebol brasileiro, o Vasco tem um sério problema em gols, né, sofridos. O Vasco sofre muito gol e por isso que acaba tendo tantos rebaixamentos, né? Essa é a verdade. Então, é muito importante que o Vasco tenha um bom goleiro e um sistema defensivo que, porra, dê segurança. É fundamental. E aí surge o nome de Digão e Caetano. Sinceramente, essa dupla sertaneja não cabe não, família vascaína. Outro nome que surgiu também não me agrada nem um pouco, que eu já vi jogar demais, é o Lucas Piton, né? Lateral esquerdo aí do Corinthians. É um jogador também com uma idade boa, mas... Agrada não, sinceramente, mas aqui mais um nome que, sinceramente, vem pro Vasco, é aquele, sabe, aquele lateral pão com ovo, faz ali o básico, não se destaca, tenta pouca coisa, não chega bem no fundo, realmente um lateral que não me agrada nem um pouco. Claro, tem toda aquela situação, né, família vascaína? Não acabou rendendo no Corinthians, é jogador da base do Corinthians, mas quem sabe aí em novos ares ele possa demonstrar um futebol que demonstrou na base. Mas o que ele demonstrou aí no futebol profissional do Corinthians não me agrada também esse nome aqui, família vascaína. E o outro nome aqui que surgiu, e esse aqui, apesar de não ter o protagonismo no Atlético Mineiro, ser um jogador que sim, jogou algumas partidas como titular, algumas vindo do banco, mas a característica dele me agrada, principalmente até o momento como o Vasco não tem ninguém, e é uma característica que o Vasco necessita muito, que é esse jogador de velocidade de lado de campo, é o Ademir do Atlético Mineiro, né? É um jogador que, poxa, não pode dizer que a participação dele no Atlético foi ruim de tudo, teve algumas boas partidas, e é um jogador que me agrada nesse lado de campo, cara, velocidade, para você ter uma enfiada de bola, coisa que o Vasco não tem há muito tempo, voltou a ter agora, com o Egnaldo, é um jogador de mais velocidade na frente, então o Ademir é o único nome desses quatro que eu citei aqui que me agrada. Não sei aí a opinião de vocês, fala aí comigo aí. Deixa, tá difícil, né? Vamos trocar uma ideia de vascaíno, porque que momento, hein, família? E pra finalizar, quero trazer aqui essa opinião do Edmundo aí em relação ao Andrés Santos, né? Ele questiona, né? Pelo amor de Deus, vai vender o melhor jogador antes de anunciar uma sequer contratação. É realmente uma mensagem muito negativa aí, pelo menos na minha opinião, e aqui na opinião do Edmundo. Siga só. Não. Se eles venderem o Andrei antes de contratar alguém, se o Paulo Brax está na Europa exatamente para isso, aí é brincadeira. Aí eu vou estar junto com a maioria dos torcedores lá na porta de São Januário reclamando, porque não foi essa a promessa que foi feita quando eles entraram. Eu me solidarizo com a maioria que está brava e com razão, porque eu também estou bravo, porque eu acreditei muito que essa SAF ia botar o Vasco de novo no caminho das vitórias. Mas se antes de montar um time, ele se desfaz do melhor jogador, aí, meu filho, aí é para deixar todo mundo bravo mesmo. Acho até que tem coisas que são inevitáveis. Mas se você faz um time forte e no meio do caminho você perde o Andrei, faz parte. Né? Faz parte da vida. Pode ser um plano de carreira do menino, pode ser pressão do empresário, pode ser N coisas. Né? Pô, é difícil hoje você negar uma investida de um Paris Saint-Germain, do Chelsea, de um gigante europeu. É sempre muito difícil, é muito tentador, porque a gente sabe que só vai para a seleção quem está jogando na Europa, quem joga em grandes times. Né? Embora não foi uma regra do Tite. Mas a gente sabe que isso conta muito. E os meninos têm esse plano de carreira. Né? Agora, sem contratar ninguém e vender o seu principal jogador como primeira ação de investimento, né? Na verdade... Investimento. Primeiro você põe no bolso para depois investir, aí acho que está completamente errado. É isso, família vascaína. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. A torcida do Vasco ela é muito dividida, né? Eu sempre cito, candidato A, candidato B, SAF sim, SAF não. Agora você tem que concordar com essa opinião aqui do Edmundo. Pô, isso é brincadeira, é quase como uma sacanagem. Você vender o seu melhor jogador antes de anunciar treinador e reforços. Porra, é uma péssima mensagem que você passa aí pro torcedor do Vasco, planejamento de 2023. Família vascaína, eu quero saber o que você tá pensando sobre tudo isso aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia aí de vascaíno para vascaíno. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Não se esquece também de dar aquela moral, se inscreve aqui no nosso canal. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.